Uma boa, uma boa noite a Boa todos os noite, irmãos. tia. Tudo bem, meu querido? Tudo ótimo, graças a Deus. Gratidão por mais um dia de vida, por essa certeza de que Deus vive. Peço uma oração Amém. especial para o Paulo, né? Que vocês continuem orando, porque essa noite ele não passou muito bem. E ele falou que as noites tenham sido um pouco difíceis para ele. Então, no mesmo momento que nós estamos naquela motivação, naquela adrenalina de que logo ele vai sair, aí vem um pouquinho de medo. Nós precisamos continuar orando por ele, por muitas outras pessoas também que são necessitadas, que tem um caderno com mais de 100 nomes de pessoas precisando da misericórdia do Senhor. Todas com essa doença. Então, que Deus venha ter misericórdia desse povo, né? Dos Amém. filhos que estão sofrendo. Eu Amém, peço e tia. agradeço. Amém. Amém. Podem abrir os microfones, irmãos. Fiquem à vontade. Mais alguém? Gil, tô vendo que o microfone do Gil está aberto. Vai querer falar, irmão? Perri, posso pedir? Ô, Sileide. Boa noite Fique à a vontade. todos. Boa noite. Quero pedir que vocês, em primeiro lugar, agradecer, porque Deus tem sido bom com nossas famílias, temos que agradecer. Amém. Sim. Eu queria que vocês orassem pela minha tia Maria, a irmã da minha mãe, de 7 irmãos, só tem as 2 caçulas, né? Minha mãe, que vai fazer 80 anos, e minha tia, que vai fazer 78. E minha tia não está bem de saúde, está meio complicado o quadro dela, não é Covid, mas está com alguns problemas assim sérios de saúde. Isso está mexendo muito assim com a minha mão, com a minha mãe, mas elas estão confiantes em Deus. Então, gostaria que vocês orassem pela Maria e pela Helenice, que é irmã de uma amiga nossa muito querida. Obrigada. Oremos. Mais alguém, irmãos? Fiquem à vontade para desmutar o telefone e fazer o seu pedido, irmão. Oi, Perri. Boa noite, irmãos. Ô, irmão. Boa noite. Eu tenho também muito que agradecer por tudo, né? O Senhor tem nos trazido até aqui com saúde, eu e a minha família, todos da minha família. Mas eu tenho um pedido especial para uma pessoa que se chama Letícia. Ela acabou de perder o seu esposo para essa doença terrível, né? O Covid, que ele se chamava Fábio. Se os irmãos puderem lembrar de orar, eu fico agradecido e muito obrigado. Esse é o meu pedido. Amém. Oremos por ela, irmão, por toda a família. Mais alguém, irmãos? Boa noite. Boa noite, Elias. Eu tenho uns pedidos para fazer, mas vou resumir em um somente. Eu peço, por favor, orem pela irmã do Joilton, aquela que tem problemas lá com as drogas. Nossa, me fugiu o nome agora, mas é uma coisa constante na vida do irmão. Juliana. Isso. É a Juliana. É uma coisa constante na vida do irmão, a família toda sofre por causa disso, né? E com esse negócio de pandemia, agora até as casas estão fechadas, de tratamento, é uma coisa muito chata, né? Muito ruim. Peço oração por todos, não vamos desistir de orar pela irmã Juliana. É isso, obrigado. E pelo irmão Joilton também, a família. Oremos, irmão. Fique à vontade, irmãos, para abrir o microfone e fazer os seus pedidos. Eu, Marcos William. Ô, Marcão. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Eu quero agradecer a Deus, porque todos da minha família estão bem, né? E meio esse momento tão difícil aí que nós estamos vivendo. E também quero pedir pela minha saúde, né? Porque tive uma recaída aí, não sei o que aconteceu, a imunidade. Passei dias difíceis esses últimos dias, junto com o psicológico abalado, né? Eu que trabalho na área da saúde, vejo tantas coisas, eu acho que acabei meio que me pilhando em meio ao estado de saúde debilitado
junto com a parte mental. Mas com muita confiança em Deus, muita fé, muita esperança que tudo vai dar certo. E logo eu estarei 100%. Então, peço a oração aí dos irmãos por mim, né? Para que eu possa me recuperar fisicamente e mentalmente também. E também pelos profissionais de saúde que estão trabalhando, estão sobrecarregados, né? Também por uma amiga minha que entrou junto comigo nessa empresa que eu estou agora, no hospital onde eu trabalho, que o pai dela foi positivado aí com Covid e levaram ele para lá e ele acabou não resistindo e perdeu o pai dela lá no hospital onde a gente trabalha essa semana. São notícias, são informações muito tristes, né? Ruins, e a cada dia a gente vem vivenciando. E eu peço oração por ela, para que Deus possa estar confortando o coração dela, da família. E também por todas as pessoas que estão internadas no hospital, sofrem muito, irmãos, falta de ar, a pessoa tentar respirar e não conseguir é muito sofrido. Então, peço muita oração, compreendendo que também Deus está dando conforto, alívio e ajudando cada uma delas. Amém. Marcos, nessa pandemia tá complicado. Não é uma brincadeira, gente. Seu pai tá Apesar de bem, muita gente Marcos? pensar que é brincadeira, não é brincadeira. Oi, alguém perguntou alguma coisa para mim? William. Perguntei pro seu pai tá bem? Meu pai tá bem. Ele fez o teste, deu negativo. Ele reclama um pouquinho de falta de ar no período noturno, assim, mas tá tudo bem com ele. Ele não tem, assim, nenhum problema mais grave, né? É uma coisa que ele já sentia antes. Ele tá bem, graças a Deus. Continue orando, por favor. O William tá na igreja, William? Eu tô na frente da igreja aqui. Na casa da mãe dele. Eu tô aqui na minha mãe, vou visitá-la. Eu queria pedir pelos meus avós. Um tempo atrás eu mandei uma mensagem no grupo dizendo que minha avó teve uma melhora. E acho que 2 dias atrás a gente teve a notícia que a pneumonia piorou e tomou mais um pouco do pulmão e ela tá com 70% agora. A gente tá em oração. Assim, a gente tem esperança que ela melhora, a gente não consegue entender. Ela tá melhorando, o oxigênio tá diminuindo para ela tá conseguindo respirar melhor sem os aparelhos. Então a gente não sabe, né? Um amigo meu tava internado também, com 70%, a gente tava torcendo. Ele teve uma filhinha recentemente, então a gente tava bem triste. Mas graças a Deus ele venceu, tá em casa, já tá zerado, tá sem Covid, tá com a família. E isso aí deu uma alegrada, né? E querendo ou não, dá uma certa esperança, porque a história deles é bem semelhante. O caso deles foi bem parecido, do meu amigo e da minha avó. Mas a minha avó, acho que como ela é idosa, né? Então tá mais lenta a recuperação. Então eu peço para vocês continuarem orando. E agradecer por Deus ter livrado o Aislan dessa. Amém. Vamos continuar em oração. Mais alguém gostaria de fazer algum pedido, agradecimento? Vou esperar um pouquinho, porque às vezes demora para tirar o telefone do mudo, né? Então, esperamos mais um pouquinho. Oi, posso fazer um pedido? Oi, Cristina. Tudo bem? Fique à vontade, tudo ótimo. Eu já pedi nos grupos, inclusive no Ministério da Mulher, e eu vou reforçar e também já agradecendo, né? A bisa da minha neta, Dona Célia, ela é lá da Igreja da Rio Branco. E ela tem problema renal, né? Ela faz hemodiálise e tudo. E ela ficou bem doentinha por conta que o catéter inflamou muito, né? Ela teve que ser internada. E nisso, uma pessoa que estava acompanhando outra idosa lá, com outra doença também, ela acabou contraindo Covid lá no hospital. Então, ela é diabética, ela é renal, né? Tem problema renal.
E ela ficou muito ruim e eu pedi oração, conversei com a família. Ela foi entubada, ficou 3 dias e ontem ela foi, né, o aparelho de tubo foi tirado dela, né? Que Deus possa permanecer agindo na vida dela, né? Se for da vontade de Deus, que ela possa voltar. O nome dela é Célia e ela tem muitos problemas de saúde e mais um, né? É meio complicado. Então, tá nas mãos de Deus, né? Que vocês possam estar lembrando. E ela é uma serva do Senhor e Deus não, a gente, como eu estava falando ontem, não sei qual o propósito de Deus ainda na vida daquela pessoa, né? Dessa bisa da minha neta. Então, que nós possamos estar orando em favor dela e da família que está sofrendo, né? Porque, além disso, não pode estar visitando, não pode estar junto, nem ajudando em nada, né? Porque ela está agora no quadro de Covid, junto com outras pessoas. Obrigada. Continuamos em oração. Mais algum irmão deseja expressar algum pedido, algum agradecimento? Por favor. Fique à vontade, Elias. Então, uma sugestão, se pode ser interessante, orar por mais pessoas assistirem, frequentarem esse canal aqui, esse meio de comunicação, esse culto. Amém. Vamos orar sim, Elias. Eu gostaria de também pedir pelo Clube de Desbravadores. Esse ano está sendo muito difícil, né? Porque nós iniciamos as atividades com presencial, então nós fizemos 2 reuniões presenciais e logo em seguida iniciou essa fase que nós estamos agora, então nós tivemos que migrar para a reunião online e graças a Deus, Deus está abençoando, estão sendo reuniões muito boas, bem divertidas, a gente vê que os desbravadores estão felizes. Claro que todos nós queríamos estar próximo, fazendo atividades do clube, que é muito, muito, muito legal estar com as crianças. E ontem nós iniciamos o nosso estudo bíblico desse ano com o Lucas Wallace, que é o nosso capelão, e foi uma bênção. Nós esperamos que nós possamos atingir cada vez mais o coração desses desbravadores, para que eles consigam, como eles são crianças, eu tenho o costume de dizer para os conselheiros que talvez eles não entendam a importância do estudo bíblico agora, porque eles têm 10, 11, 12 anos, mas quando eles ficarem mais velhos, eles vão entender a importância que foi criar esse costume, sabe, e aprender um pouco mais sobre a palavra de Deus. Então, que Deus abençoe o Clube de Desbravadores, não só o Mensageiro, mas todos os clubes de desbravadores do mundo, que nós possamos cumprir nossa missão. Amém? Mais algum irmão deseja expressar algum pedido de oração, agradecimentos? Opa, fica à vontade. Boa noite, Perri, boa noite aos nossos irmãos aí na sala. Boa noite, Irene. Parabéns, viu, Perri? Você está liderando esse clube e está com um trabalho muito legal com esses jovens. E essa aproximação através da tecnologia, né, da mídia, então a gente está encurtando nessa distância. Muito legal o trabalho que você está fazendo com esses meninos. Eu quero apresentar também 2 jovens, a Letícia e a Giovana. O Elias talvez tenha mais informações, mas eu acredito que está sendo difícil para essas 2 meninas, porque recentemente perdeu a mãe e o Daniel, né, o pequeno Daniel. Nós temos que orar, mas de alguma forma estar com eles, né, durante esses dias, esse início de luto, né, para eles. O próprio Fernando, né, imagino que não está sendo nada fácil para eles. Como Elias falou do Joilton, tem o Samuel também, né, que tem o casamento mês que vem, com a menina, né, Giovana, né. Então, eu imagino que está sendo uma barra para a família, né, a família de Joilton, a família dessas meninas, né, que nós possamos estar orando e, se possível, fazer algum tipo de contato com elas, né? Orar com elas. Seria muito bom. É jovem, né? São todos jovens. Obrigado pela oportunidade, Perri. Nada, pode falar, Elias. Então, o irmão Fernando está fazendo uma terapia com o irmão Arenas, o irmão Francisco Arenas. Eles foram no sítio Capinar. Então,
aos poucos vão normalizando. Mas realmente essa semana está difícil lá, o próprio irmão Emerson comentou a respeito. Mas vamos continuar orando, cada um mandando um alô, né? Porque visita é difícil, né, nessa época. Mas não vamos esquecer deles, não esquecemos não, viu, irmãs? Pode deixar. A Letícia ela é desbravadora nossa, ela é conselheira, eu já mandei mensagem para ela, perguntando se estava tudo bem. É difícil, né, perguntar se está tudo bem nessa hora, né? Bem complicado, mas a gente tenta se aproximar ali aos poucos, dando tempo, né? Porque cada um tem um tempo diferente, dando tempo para eles amadurecerem aí essa fase da vida, que infelizmente, enquanto Jesus não voltar, vai acontecer. Irmãos, mais alguém que gostaria de desejar, fazer algum pedido, agradecimento? Então, Perry, já que tá falando aí na família do Fernando. Opa, fica à vontade, James. Boa noite para todos aí. Boa noite. A gente estava junto com ele hoje e a gente procura fazer o máximo para poder ele se distrair um pouco, o Daniel, né? E sempre estamos conversando com as meninas, eu, a Ana, para saber se eles estão precisando de alguma coisa e tentar distrair um pouco, né? Não tá fácil, viu? Não tá fácil. Alguns irmãos aí têm ido lá visitar eles, fazer café da manhã com ele e trazer esses irmãos que estão fazendo isso, porque é muito bonito saber que os irmãos ainda se importam um com o outro. E desde já eu agradeço, tá? Pela essa força aí que o pessoal tá dando aí, tá bom? E continue orando. Vamos fazer nossa parte, porque só quem dá recompensa para nós é Deus. Tá bom? Muito obrigado aí a todos que estão orando. E esse é meu pedido e agradecimento. Amém. Aproveitando, Perry, a fala do Emerson, eu e a Lê temos ido lá durante essa semana toda que passou. Estamos levando, sim, café da manhã, café da tarde, almoço, dando aconchego para as meninas, porque não está sendo fácil para elas, não está sendo fácil para nós também. E deixamos livres somente nesse finalzinho de semana, né? Porque os namorados estariam lá, indo lá e tudo, então nós deixamos para eles estarem juntos, conversando entre eles. Mas a partir de amanhã nós retornaremos essa missão até que elas possam se sentir seguras, né? Para poder estar caminhando devagarzinho, superando essa fase que não está sendo nada fácil para elas, para todos eles, né? Pô, legal, tia. Fico feliz de saber que eu estou numa comunidade tão acolhedora. Isso é muito satisfatório. Mais alguém, irmãos, gostaria de fazer algum pedido, agradecimento? Não? Então, eu convido todos vocês a curvarmos nossas frontes e conversar um pouco com o nosso Deus. Oremos. Pai amado que estás nos céus, muito obrigado por mais um dia de vida, Senhor. Obrigado por podermos estar aqui louvando o seu santo nome, em comunidade, em grupo, em congregação, Senhor. Mesmo que não estando fisicamente no seu templo, nós sabemos que cada lar, Senhor, cada coração, cada corpo, cada irmão aqui presente, Senhor, é um templo do Espírito Santo, Pai. É uma igreja. Peço que o Senhor fique com todos os pedidos que foram aqui, Senhor, mencionados, e com aqueles também que estão no fundo dos nossos corações, Senhor. Nós sabemos que nós não somos merecedores, nós somos fracos, mas nós sabemos também, Senhor, que o seu amor, que a sua benevolência é maior do que qualquer coisa que nós já sentimos nessa vida, Senhor. E nós sabemos que o Senhor tem o melhor para nós, Pai. O Senhor tem o melhor caminho, o Senhor tem a melhor escolha. Por isso que nós estamos aqui, Senhor, prostrados diante de Ti, pedindo para que o Senhor nos dê um novo caminho, Pai. Porque o Senhor não deixe que nós fomos pelo nosso próprio coração, Pai, porque nós sabemos que ele é enganoso. Que o Senhor guie cada passo de cada irmão aqui, Senhor. E os pedidos que foram expressados aqui sejam feitos sempre conforme a sua vontade, Pai. Porque nós sabemos que a sua vontade, Senhor, é sempre a melhor para nós, Pai. Muito obrigado por tudo. Obrigado por esse domingo maravilhoso, nesse dia tão especial, que nós possamos mostrar para todos aqueles que estão ao nosso redor, Senhor, a sua luz. Que nós possamos mostrar para ele o quão grande e quão maravilhoso o Senhor é, Pai. Muito obrigado por tudo. É o que nós pedimos e te agradecemos, Senhor, mas não porque haja mérito em nós, Pai,
mas pelo sangue do Cordeiro de Jesus Cristo derramado na cruz. Amém. 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 Irmãos, hoje o nosso pregador é o Lucas, mas não é o Lucas Wallace que nós conhecemos. É o nosso outro irmão, é o Lucas também, é o Lucas Vieira. Lucas, que Deus te abençoe, que Ele te use nesse momento e que as suas palavras toquem o nosso coração, irmão. Fique à vontade, sinta-se em casa. Amém. Obrigado, Pérez, pelas boas-vindas. Uma boa noite, irmãos. Tudo bem, queridos? É um prazer estar com vocês. Felizmente, a tecnologia nos ajuda nesse momento, né? Todos nós, de fato, gostaríamos de estar de forma presencial na igreja, tendo a oportunidade de abraçar, de cumprimentar como a gente gosta e ama fazer, mas infelizmente as circunstâncias realmente não deixam, não permitem. Mas, ainda que seja pela tecnologia, nós podemos congregar entre amigos e irmãos, e isso é um grande privilégio. Gostaria de agradecer também ao meu xará pelo convite. Muito obrigado, viu, Lucas? Que Deus possa continuar te abençoando e a todos vocês da igreja, tá bom? Da Igreja de Ari Carvalho. Antes de irmos para o texto bíblico, para refletirmos um pouquinho sobre o que Deus tem a nos dizer nesta noite, gostaria de convidar você a fechar seus olhos mais uma vez e clamarmos pelo Espírito Santo nesse momento. Feche seus olhos. Querido Pai, Deus de bondade, Senhor, obrigado pelo cuidado. Te peço neste momento que o Senhor possa tirar toda a nossa preocupação do nosso coração e para que possamos estar concentrados, conectados no que o Senhor tem a nos dizer neste momento. Obrigado por tudo, em nome de Jesus, amém. Amém. Pois bem, queridos, de fato estamos vivendo dias difíceis, dias apreensivos, onde o medo é constante, a mudança da rotina, de fato afeta o nosso convívio, não apenas na família, mas em todos os aspectos que nós estamos vivendo. Mesmo em meio a esse cenário, que por ora é assustador, ainda assim nós podemos ter esperança. De que forma? Quando nós voltamos um pouco na história e viajamos até a ilha de Patmos, lá no Mar Egeu, nós vemos um discípulo de Jesus. Estava isolado, o discípulo amado, João. João estava ali com seus 95 anos de idade. E naquela ilha isolada, Deus então revelou a história da igreja cristã diante dos seus olhos. Naquele momento, João teve o privilégio de receber esta mensagem e através dela nós podemos, ao entender o que esta mensagem significa, termos esperança, mesmo que em dias difíceis. Hoje estamos relembrando, de fato, a ressurreição de Jesus. E quer mais esperança do que essa? Sem dúvida não temos. A certeza de que Jesus ressuscitou é a nossa maior esperança. A certeza de que vamos viver eternamente em breve. Apocalipse capítulos 2 e 3 descrevem as 7 igrejas da Ásia, onde João enviou cartas para cada uma delas. Nós sabemos que cada uma dessas igrejas, dessas 7 igrejas da Ásia Menor, representam um período da história. Nesta noite, nós vamos voltar os nossos olhos para as 2 últimas igrejas que receberam as cartas de João e tirarmos algumas lições, ensinamentos sobre essas passagens. Eu gostaria de convidar você que está aí com a sua Bíblia a abrir a sua Bíblia, a Palavra de Deus, lá em Apocalipse, o último livro da Bíblia. Nós vamos então, dessa vez, ao capítulo 3. Vermos o que temos a aprender nesta noite. Vamos esperar um pouquinho para que vocês possam acompanhar junto comigo. Nós vamos voltar os nossos olhos primeiramente para a carta que João escreveu à igreja de Filadélfia. Nós vamos no capítulo 3,
Nós vamos ler primeiramente os versos 7 e 8. Os versos da carta da igreja de Filadélfia vão do 7 até o 13. Neste momento, nós vamos ler, então, primeiramente os versos 7 e 8. Diz assim: Ao anjo da igreja em Filadélfia, escreve: Estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Que tens pouca força, é verdade. Entretanto, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Agora nós vamos pular para os versos 10 e lermos os versos 10 e 11. Diz assim: Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação, que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a sua coroa. Vamos, então, entender um pouquinho sobre essa igreja, sobre a cidade de Filadélfia, e o que João estava ali retratando para aquela igreja. Filadélfia significa aquele que ama, traz uma ênfase ao amor fraternal. E como surgiu a cidade de Filadélfia? A história conta que Eumenes homenageou seu irmão Átalos, que havia morrido. Ambos eram generais de Alexandre o Grande. E ali, infelizmente, Eumenes, ao perder seu irmão, ficou, obviamente, muito triste e decidiu, então, homenagear o seu irmão. Então, instituiu uma cidade, a cidade de Filadélfia, e, obviamente, colocou esse nome de Filadélfia porque era a ênfase do amor fraternal, amor entre irmãos. E algo muito bonito nesse acontecimento, e o fato de Eumenes homenagear o seu irmão, é porque em uma época tão complicada e adversa, onde as pessoas brigavam e guerreavam para poder avançar e conquistar mais territórios e colocar o seu nome ali, Eumenes fez diferente, demonstrou um amor verdadeiro para com o seu irmão. Aqui, nos versos que lemos, nós conseguimos, então, destacar 2 pontos importantes para entender o que Filadélfia representa ao longo da história. Nós já conversamos no começo que cada uma das igrejas representava um período da história. Então, vamos entender um pouquinho o que era a cidade de Filadélfia, para entendermos também o que representou a igreja de Filadélfia ao longo da história. Primeiramente, no verso 7, nós temos um ponto muito interessante e importante a ser destacado. Existe uma expressão chamada de chave de Davi, onde isso significa símbolo de autoridade. E é justamente os versos que lemos falando sobre a questão da oportunidade de uma porta aberta logo mais. Então, o primeiro ponto essa chave de Davi simboliza a autoridade, o que Jesus tem. E é justamente ele que pode abrir a porta, as oportunidades. E é justamente o que o verso 8 tem a dizer sobre essa questão da porta aberta. Quando nós vamos em 1 Coríntios 16, 9, o apóstolo Paulo usa uma expressão muito semelhante no que diz respeito a uma porta, a uma abertura. E ali, Paulo estava claramente dizendo sobre uma oportunidade para a pregação do Evangelho. E Filadélfia era uma cidade fronteira. Na época em que a maioria das cidades se fechavam e construíam suas diversas muralhas para se proteger, Filadélfia era uma cidade fronteira, onde muitas outras cidades podiam ir até Filadélfia para que pudessem ter transações comerciais e principalmente se relacionar com as outras pessoas. Trazendo ao longo da história, nos anos 1700 e 1800, nós temos justamente a ideia do despertar religioso. Filadélfia na história. Prensas tipográficas foram então criadas, desenvolvidas, para que a pregação do Evangelho alcançasse mais corações. Foi nessa época em que o estudo da Palavra de Deus tomou ênfase de uma forma muito especial, sobretudo aos livros de Daniel e Apocalipse,
E ali, muitos missionários foram enviados com o objetivo de tornar a Bíblia acessível às pessoas. Queridos, que bonito! Como é bom ver ao longo da história de que a palavra de Deus ela foi sendo divulgada. Hoje, nós temos a oportunidade de termos a palavra de Deus de diversos formatos, seja ela física, igual estou segurando e mostrando para vocês, como em diversos outros aplicativos, diversas versões, e nós precisamos aproveitar esta oportunidade. Assim como as pessoas nos anos 1700, 1800 tiveram esse desejo no coração de falar de Jesus para as outras pessoas e, sobretudo, de se dedicar ao estudo da palavra de Deus, hoje não é diferente. Nós precisamos desenvolver isso no nosso coração, o hábito da leitura da palavra de Deus, porque através dela, Cristo fala aos nossos corações. E isso é muito importante. Nós vamos dar uma pausa agora ao conversarmos sobre Filadélfia. E nós vamos, então, à carta de Laodiceia, a última carta que João escreveu, também registrada em Apocalipse, capítulo 3. Vamos ver, então, um pouquinho sobre Laodiceia. Nós vamos ler dos versos 14 até o 19. Diz assim: Ao anjo da igreja em Laodiceia, escreve estas coisas, diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente, quem dera fosse frio ou quente, assim porque és morno, e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz? Sim, miserável, pobre, cego e nu. Continuando no verso 18, aconselho-te então que compres de mim ouro refinado pelo fogo para te enriquecer, vestiduras brancas para te vestir, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Queridos, Laodiceia representa justamente o último período da história. Ou seja, nós estamos vivendo nos dias da cidade, da igreja de Laodiceia. Mas o que era Laodiceia? Onde estava localizada? Vamos então entender por que esta carta que João escreveu foi tão forte para os cristãos da cidade de Laodiceia. Primeiramente, precisamos entender que a cidade de Laodiceia não tinha este nome inicialmente. A cidade de Laodiceia chamava Dióspolis, ou Cidade de Zeus. Isso na época dos gregos. Porém, Antíoco Epifano, um imperador, ele ofereceu uma fortuna aos habitantes daquela cidade. Isso porque ele conseguia, com muita facilidade, conquistar vários territórios. Porém, aquela cidade, Dióspolis, era muito bonita. E a esposa de Antíocos, ela achou essa cidade muito especial. E ela gostaria de morar lá. E aí, Antíocos ficou em uma sinuca de bico. Se ele chegasse, como de costume, e destruísse toda a cidade, sua esposa não teria mais motivo e significado para morar lá, porque, afinal de contas, a cidade estaria totalmente em ruína. Porém, em contrapartida, se ele fosse conversar com os habitantes, simplesmente para poder tomar a cidade com calma, obviamente que os habitantes locais, então, não aceitariam essa proposta. Então, ele teve uma brilhante ideia. Ele falou assim, eu vou, então, colocar o nome dessa cidade, do nome da minha esposa, que era Laodice, e vou, então, oferecer algumas coisas em troca para os habitantes dessa cidade. Porque aí, desta forma, eu vou estar bem com todo mundo. E assim se fez. Foi conversar com as pessoas mais influentes da sociedade, da cidade de Dióspolis, e ali ofereceu mármore, ouro, ampliou toda a cidade. E conseguiu, então, deixar aquela cidade ainda mais bonita, ainda mais rica. Agora, preste atenção em um detalhe, um ponto muito importante.
aqueles habitantes da cidade de Dióspolis trocaram com muita facilidade o nome da sua cidade, e era referência da sua cultura religiosa. Ainda é verdade, e é uma divindade pagã, eles simplesmente, por causa de um simples conforto, trocaram imediatamente os seus costumes, os seus princípios, os seus valores religiosos por algo que alguém chegou e ofereceu. Pergunto, será que temos muitas semelhanças nos nossos dias? Será que muitas vezes trocamos os nossos princípios, aquilo que nós acreditamos, simplesmente por alguns confortos passageiros e momentâneos? Precisamos tomar cuidado. E dessa forma a gente começa a entender, porque de fato nós estamos vivendo nos dias finais da história, nos dias de Laodiceia. Nunca antes na história humana existiu tanto conforto e tanta facilidade para que as pessoas vivessem bem. E muitas vezes, nós como cristãos, acabamos nos beneficiando desse conforto além da conta. E eu quero deixar claro que se beneficiar do conforto e do que a sociedade tem a nos oferecer não é de forma nenhuma pecado, se isso não fere os nossos princípios. Nós estamos, neste momento, nos beneficiando de algo que a sociedade nos oferece. Estamos fazendo um culto por um aplicativo chamado Zoom, cada um em sua casa, por causa da situação que nós estamos vivendo. Então, estamos utilizando esse conforto e esse benefício para poder fazer a diferença. E é aí que entra o ponto, o detalhe especial. Sabe, amigos, tem 2 pontos importantes que nós precisamos destacar da cidade de Laodiceia. Os versos 15 e 16 que lemos, a Bíblia apresenta que a cidade de Laodiceia e os habitantes ali, os cristãos da cidade, eram cristãos mornos. E por que João utilizou essa expressão para definir a vida dos habitantes daquela cidade? Porque ser morno para eles era uma referência muito real e pertinente à sua realidade. Apesar de toda a riqueza, toda a estrutura que a cidade de Laodiceia tinha, ela era localizada no meio de um deserto, longe de rios e qualquer fonte de água que pudesse ali, então, trazer benefícios para a sua cidade, para os habitantes de Laodiceia. Então, o que eles faziam? Já que eram ricos, eles, então, compravam água. Da cidade de Hierápolis, eles compravam águas quentes, uma cidade famosa por seus spas de águas quentes. Já da cidade de Colosso, eles compravam, então, água fria, famosa por suas fontes de água mineral. Porém, o que acontecia? O transporte de ambas as cidades, tanto da água quente de Hierápolis, quanto da água fria de Colosso, até chegar na cidade de Laodiceia, o que fazia, queridos? A água quente acabava ficando morna. E a água fria, refrescante, acabava com o percurso, esquentando e ficando morna. Você já experimentou beber água morna, querido? É terrível. De fato, dá vontade de colocar para fora. Então, quando João escreve a carta falando que aqueles cristãos eram mornos, eles entendiam o que João estava querendo dizer. E era um chacoalhão para que eles acordassem. No verso 17, queridos, João escreve falando que eles eram pobres, cegos e nus. Pelo que nós já conversamos, dá para perceber claramente que aquela cidade não era pobre. Pelo contrário, existia um centro bancário, do qual a maioria das cidades que estavam ao redor iam até lá para poder fazer as suas transações bancárias. Se não bastasse isso, a cidade de Laodiceia era famosa por uma escola de medicina que fabricava um raro colírio que ajudava no tratamento de alguns problemas nos olhos. E também a cidade de Laodiceia era famosa também por uma confecção especial de uma lã negra, muito rara na época. Então eles conseguiam exportar esse tipo de lã. Ou seja, trazendo no aspecto físico, Laodiceia jamais seria pobre
jamais seria cega e jamais estaria nua. Mas os cristãos de Laodiceia entenderam que, na verdade, João estava se referindo às suas práticas religiosas. Eles se acostumaram tanto com o que a cidade podia oferecer, que eles esqueceram verdadeiramente do porquê que eles estavam lá. Qual era o propósito de vida na vida deles? Qual era o seu propósito? Sabe, queridos? Nesse momento, então, nós nos deparamos com duas realidades totalmente diferentes. Duas cidades, dois tipos de fé. Filadélfia, cheios do Espírito Santo, leais aos mandamentos do Senhor, uma fé viva. O desejo da igreja de Filadélfia era compartilhar o amor de Cristo. Laodiceia, em contrapartida, apresentava cristãos mornos e complacentes. Vivia apenas de aparências e necessitavam de uma transformação. Sabe, queridos, nós estamos sim vivendo nos dias de Laodiceia. Isso é profético. O amor se esfriaria, as dificuldades, o desespero, tudo isso se intensificaria sim nos dias em que nós estamos vivendo. Mas não é porque estamos vivendo nos dias de Laodiceia que precisamos ser cristãos de Laodiceia. Hoje o convite que Cristo, que o Espírito Santo faz aos nossos corações é nos reavivar. Mais do que nunca precisamos disso. Não precisamos fazer nenhuma lista enorme sobre os problemas e dificuldades que nós estamos passando hoje, em pleno ano 2021, de tristeza, sofrimento, dor, luto. Nos pedidos e agradecimentos que foram feitos, vocês comentaram um pouquinho sobre os desafios que nós estamos enfrentando. E tudo isso são apenas vislumbres daquilo que nós precisamos ficar atentos para nos consagrarmos, nos reconectarmos ao Senhor. Sabe, queridos, eu pude perceber, através dos pedidos que vocês fizeram, a questão da oração intercessória, que esta igreja, ela deseja, sim, seguir firme, confiante no poder de Deus, na esperança de dias melhores. Amém, queridos. Deus seja louvado por essa igreja, por vocês, por cada família da igreja de Jair Carvalho. Mas, queridos, não permitam que a mornidão venha alcançar o coração de vocês. Mas façam ainda mais. Nós precisamos abreviar a volta de Jesus. Eu estou cansado de viver neste mundo. E eu tenho certeza que se eu perguntasse para cada um de vocês, vocês também falariam que estão cansados de viver neste mundo. E já que assim o é, precisamos clamar o Espírito Santo para que o mesmo Espírito dos cristãos de Filadélfia possam alcançar os nossos corações. Para terminar, queridos, eu gostaria de fazer uma reflexão com vocês no que diz respeito ao avanço da missão. No ano de 2016, existia um adventista para cada 392 pessoas no mundo. Um número até que considerável. 392 pessoas para cada adventista no mundo. Mas sabe, queridos, se voltarmos na história, em 1863, na época em que a Igreja Adventista foi oficializada, existia um adventista para cada 373 mil pessoas. Será que o avanço da obra está tão difícil? Será que a pregação do Evangelho está realmente tão longe? Não, querido, não está. Basta apenas pedirmos para que Cristo possa nos ajudar a abreviar a sua volta, a consagrarmos o nosso coração a Ele, para que juntos possamos de uma vez por todas
quando ele voltar nas nuvens dos céus, dizer: eis que esse é o nosso Deus, a quem tanto aguardar. Deus abençoe a sua vida, querido, e que você possa permitir que o Espírito Santo possa colocar no seu coração o espírito e o desejo dos cristãos de Filadélfia. Amém, amém. Muito obrigado, Lucas, aí pela mensagem. O Lucas, ele é um amigo, né? Ele teologando. Em que ano você está, Lucas? Eu estou no terceiro ano de teologia. Muito obrigado por ter aceito o convite. Faremos novos convites, tá bom? Será um prazer. Agora vamos louvar a Deus com o hino. E no final, depois da música, Lucas, você ora pra gente, por favor? Oro sim. Eis-me aqui, eu vivo porque eu obedeci, e eu vivo para obedecer. Estavas lá quando tudo era sem forma, tudo era vazio. Estavas lá.
surgiu por obedecer. E tudo que surgiu por obedecer. Eu respondi, foi por obedecer. Amém. Feche seus olhos, vamos falar com Deus. Querido Pai, Deus de bondade e Senhor, te agradecemos pelo seu cuidado, Senhor. Te agradecemos porque o Senhor revelou a João a história da humanidade, Senhor. E mesmo ao estarmos em uma situação tão complicada, tão desafiadora, que nos traz medo, através da sua promessa escrita na sua palavra, nós podemos ter segurança, esperança e paz. Obrigado, Senhor, por isso. Também queremos te pedir que o seu Santo Espírito possa falar aos nossos corações para que a fé dos cristãos de Filadélfia, Senhor, possa estar nos nossos corações, Senhor. Apesar de vivermos em dias, sim, de Laodiceia, queremos ter um coração renovado, transformado. Nos ajude, Senhor, a nos utilizarmos de tantas ferramentas que temos à nossa disposição para poder falar de Ti e abreviar a sua volta. Obrigado, Senhor, pelo seu cuidado. Ser com cada família da Igreja de Carvalho, Senhor. Que o seu Santo Espírito possa estar comigo. Obrigado pelo cuidado, em nome de Jesus. Amém. Lucas, muito obrigado. Que Deus continue te abençoando nessa sua trajetória aí de teologando. Que você se torne um ótimo pastor e que Deus abençoe a sua vida, irmão. Amém. Muito obrigado, viu, meu amigo? E orem por mim, viu, queridos? Pode deixar que você está nas nossas orações. O que o Lucas disse sobre que virão novos convites, pode ter certeza, viu? Virão novos convites, sim. Maravilha. Será um prazer. Irmãos, muito obrigado. Boa noite a todos. Que essa semana que se inicia agora, se iniciou hoje, seja uma semana abençoada. Que Deus nos abençoe e que nós nos encontramos aqui quarta-feira, via Zoom também. Amém, irmãos. Deus abençoe todos vocês. Fiquem com Deus. Amém. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau todo mundo. Tchau. Agora eu vou estudar mais Odoacro e Filadélfia. Fazer pesquisa. Seu Jeremias. A história que ele conta da Laodiceia é muito interessante. São detalhes que eu não sabia. Chamou muito a minha atenção, viu? Muito boa a pregação do Lucas. E você viu, a mulher disse, não, eu quero a cidade para mim, não destrói não. Nossa. Viu essa mulher. E o marido não podia destruir a cidade, porque se destrói a cidade, destrói o sonho dela, né? Então, imagina. Ele deve ter feito as contas com o advogado e tal. Não, melhor não. Tchau, gente. Muito bom, muito bom. Tchau, gente. Um abraço. Uma boa semana para todos. Boa semana, irmãos. Boa semana. Amém, meus queridos.